Eu acho que todas as coisas, elas têm a sua raiz já lá no Velho Testamento. Então vamos lá, Levíticos 19, versículo 18. Não procurem vingança e nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. E esse mandamento, ele é consequência do primeiro. Porque se nós somos amados, então nós somos desafiados a amar. Amarmos o outro. Mas quem é o outro? Eu acho que essa é a grande pergunta. E a gente tem uma resposta muito clara aí. Vamos ler comigo. Lucas 10, do 25 ao 37. Lucas 10, 25. Diz assim: certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? E ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Presta atenção na pergunta. Quem é o meu próximo? E aí vem a resposta, né? E em resposta disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada o sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também o levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria, cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Lembra da pergunta lá de cima? Qual é a pergunta no versículo 29? Quem é o meu próximo? Agora vamos ver como é que Jesus fez essa pergunta. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem? Percebe a pequena inversão que Jesus faz aqui? A pergunta dele foi: quem é o meu próximo? Jesus não pergunta quem é o próximo. Jesus pergunta de quem você se tornou próximo. Quem se tornou próximo daquele homem? É sutil, né? Mas faz uma diferença muito grande. Quem é o meu próximo? Meu próximo é de quem eu me torno próximo. E aí é interessante que dos 3, quem se tornou próximo, porque nenhum deles era próximo. Era próximo? Algum deles era próximo? Não. Mas quem se tornou próximo, e aí está a ironia, né, da parábola, foi exatamente quem menos se esperava que se tornasse próximo. Mas a parábola coloca o quê? O necessitado no centro e não quem faz a pergunta. Eu tenho trabalhado com um bocado de gente. Eu não tenho muita dificuldade de trabalhar com homossexual, de andar com gente dependente de química. Mas tem um negócio para mim que é difícil, que é lidar com preso. O cara que foi preso porque matou, roubou, estuprou e foi para cadeia. Se eu pudesse escolher alguém para não tornar próxima, eu diria que é desse povo.
já sofri assalto, ó, mão armada. E eu quero dizer que a primeira coisa que você quer é que o cara vá preso mesmo. Mas Deus ele tem um quezinho de mexer com a gente, né? E há uns 2, 3 anos, Deus tem me envolvido para estar trabalhando com preço. Porque a pergunta não é quem é meu próximo, é de quem é que eu me torno, quem eu torno meu próximo. E eu confesso para vocês que isso é um negócio difícil para mim entender a graça nesse contexto. Eu diria que o Velho Testamento, pena de morte, são umas coisas que o meu lado aqui bem legalista ia aplicar assim, sem muito peso de vez em quando. Mas entender que Jesus chama o cara que está ali na casa de penitenciária provisória de Fortaleza, é meu próximo. É um desafio. Quem é que Jesus chama para você ser próximo? Todos nós temos uma listinha de excluídos da graça. Eu não estou dizendo que ele não tem que cumprir pena, não é nada disso. Mas que a graça de Deus alcança quem eu excluo. O samaritano era excluído, não era? Então a nossa pergunta hoje de manhã é: quem é que eu vou me tornar próximo? Se a essência do discipulado de Jesus está em cima desses 2 grandes mandamentos, e ontem a gente conversou um pouquinho sobre isso, a gente não precisa adivinhar, né, qual é o ensino de Jesus, ele deixou muito claro. São 2 coisas para a gente viver na vida da gente, porque os mandamentos eles só recebem uma resposta: obediência. Não é algo que eu escolho se eu vou fazer ou não. Se eu sou discípulo, eu vou fazer. Então hoje de manhã, de quem que eu vou me tornar próximo? Cara, eu acho interessante que o versículo não acabou por aí. Como é que o mandamento continua? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É a segunda parte que vem aí. E eu vejo que um dos grandes limitadores para a gente amar o próximo somos nós mesmos. É curioso, eu sempre achei interessante por que esse versículo continua: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E olhando para a minha vida, o que é que mais me dificulta para estar próximo de alguém não é o outro, sou eu. Então com esse complemento de amarás o teu próximo como a ti mesmo, nós somos uma geração doente com relação ao amor a nós mesmos equilibrado. A nossa sociedade competitiva e comparativa faz-nos termos uma autoestima que não está baseada naquilo que a Bíblia, o que Jesus diz acerca de nós mesmos. Eu queria ler com vocês o texto de Gálatas 6,4, só para a gente encerrar esse tempinho nosso aqui. Gálatas 6,4 diz assim: cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar
ninguém. E eu entendo que esse é o grande segredo da gente amar a si mesmo. É não se comparar com ninguém. Quando a gente se compara, sempre acontecem duas coisas. Eu comentei isso com o pessoal ontem um pouquinho, que estava aqui, que a gente estava reunida aqui à tarde. Ou eu vou sempre achar alguém que é melhor do que eu, não é? E aí eu sou pior. Ou eu vou achar alguém que é pior do que eu, e aí eu vou me achar melhor. Mas o princípio do reino não é a comparação. O padrão do reino é aquilo que Jesus diz sobre mim e sobre você. Nem mais e nem menos. E a gente poderia dizer falar outros textos sobre ele. Mas uma das coisas de maior saúde para nós mesmos e dentro do reino é a gente parar de se comparar com outras pessoas. Eu disse para a minha Silva que se fosse uns anos atrás, se me chamasse para conversar aqui, fazer a plenária, a devocional, a minha resposta automática ia ser não, porque eu ia falar assim: nossa, mas Marcela vai estar lá, Ricardo, o que eu tenho para falar com esse povo? De verdade. Mas Deus tem me ensinado a não me comparar. Eu tenho outro jeito. Não sou engraçada igual Josiel. Não sou tão profunda teologicamente, né, igual Ricardo. Não tenho o carisma do Marcelo. Marcelo tem umas tiradas nos textos bíblicos que é demais. Mas se Deus está dizendo para Rosvita, estou te convidando. Eu já disse algumas vezes não para o Marcelo. Marcelo fala: vai lá falar na CTC. Marcelo lembra: não quer. Gente, a gente aprender a amar a si mesmo na perspectiva do reino e não na perspectiva fora do reino é muito saudável para a gente. E quando a gente aprende essa perspectiva, nós somos mais inteiros para amar o outro. Nós estamos mais inteiros para amar o outro, de quem eu vou me tornar próximo. É interessante isso. Não é quem está do meu lado, mas de quem eu vou me tornar próximo. Vamos orar? Hoje de manhã, Deus, como discípulos teus, nós precisamos que o Senhor nos ajude a compreendermos a profundidade desses dois mandamentos e a buscá-los viver na nossa vida, integrá-los mesmos a tudo aquilo que nós somos. Nos torna mais inteiros com relação a nós mesmos e também ajuda a gente a fazer a pergunta correta. Não é quem é meu próximo, mas quem é que o Senhor coloca perto de mim, de quem eu vou me tornar próximo. Abre os nossos olhos, tira tanto preconceito que há aqui dentro, tanto legalismo, tanto julgamento, e dá-nos uma perspectiva da Tua graça, que abraça, que alcança, que transforma primeiro a gente, mas que também transforma quem a gente acha que não pode transformar. Nos ajuda a andar nesse caminho estreito do discipulado, que é viver na nossa vida isso que está na Tua palavra, que é a essência da Tua palavra. Obrigada por esse desafio hoje de manhã, de sempre trazer isso à minha memória e à nossa memória.
Em nome de Jesus. Amém.